Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea, né? Porque eu acho que é um vídeo justo para dizer sobre esse projeto do Todd Boehly, né? E a questão é, não dá para levar esse projeto a sério se é assim que eles vão gerenciar a questão de técnicos, entende? Porque assim, muita gente coloca a culpa nos jogadores, muita gente coloca a culpa na diretoria de futebol. Ao meu ver, a diretoria de futebol fez o seu trabalho em deixar o time melhor. Não tinha reserva para o Reece James, agora tem o Malo Augusto, né? O meio-campo era ruim. Poxa, agora o meio-campo é um Kunku, Enzo Fernandes e Caicedo. Difícil montar o meio-campo melhor em apenas 2 janelas. Foi o que a diretoria de futebol conseguiu fazer. Aí você pensa no ataque, aí talvez haja críticas. O Mudryk não é um jogador ruim, tem potencial, mas havia opções melhores, né? E o Rafael Leão estava em fim de contrato, para mim era uma opção melhor. Mesmo que tivesse que esperar mais alguns meses, era mais lógico. Eu sei que o Mudryk dava a contratar em janeiro, ali foi o clássico Panic Bui. Mas ao mesmo tempo você vê que tem jogadores bons contratados, todos são talentosos, todos os jogadores, o Cole Palmer, o Madueke, o Mudryk, todos têm talento. Até o Nicholas Jackson, que muita gente critica, ele tem talento. Eles conseguiram trazer jogadores talentosos, eles montaram um bom time, trouxeram jogadores bons para a zaga. O Badiashile não é um jogador ruim, o Zazi tá indo mal, mas ainda assim tem boas opções na defesa, é um time melhor, é um time mais completo. E a questão é, trouxeram até um Petrovic no goleiro, subestimado por um bom preço, e o Pochettino por muito tempo se recusou a escalá-lo. E vale lembrar, né, ele falou assim, eu tô surpreso que ele joga tão bem vindo da Major League Soccer. Eu acho que o Pochettino tem claramente preconceito com gente que vem de liga diferente, por isso que ele não colocava o Madsen para ser titular na lateral, porque ele veio da Championship, né? É porque é um técnico muito limitado em vários aspectos, mas a verdade é que eu falo aqui que não dá para levar a sério, porque eu acho que a diretoria de futebol fez seu trabalho, tem jogadores bons, mas como eles gerenciam essa questão de treinador? Porque eles demitem o Thomas Tuchel. Ok, o trabalho não estava legal, a última partida dele no comando é a derrota horrível para o Dinamo Zagreb lá na Champions League, não tinha perspectiva boa naquele início de temporada, mas o Tuchel é um técnico com qualidade para conseguir recuperar o time com o passar do tempo. Demitir ele tão cedo, para mim, é um erro, né? Eu acho que, assim, será que ia dar certo a questão dos reforços, se não fosse o Tuchel ali? Eu não sei, mas, sinceramente, com esse elenco, o Tuchel ia entregar mais desempenho do que o Pochettino com muita tranquilidade. Aí a questão é, trazem o Graham Potter. Ok. Eu vou falar uma coisa, né? Se o Unai Emery estava disponível, eu preferia que fosse atrás do Unai. Eu acho que o Unai é um cara mais experiente tudo isso. Mas eu sou uma pessoa que defende o Graham Potter, porque a situação do Chelsea não era nada legal, né? Tipo, muitos jogadores desinteressados não queriam estar mais lá. E a situação das lesões do Chelsea no Graham Potter é muito diferente do Pochettino, porque o Pochettino ainda tem opções. Ele poderia fazer um time sem improvisar, não pode mais porque ele deixou o Matos embora e se recusou a utilizar ele, né? Mas a questão é, o Potter não tinha substituto pro Reece James, ele tinha que colocar o Chalobah ou uma Aspilicueta completamente fora de forma ali no lugar dele. E assim, no lado do tio, no máximo o Marco Cucurella, né? Mas o Cucurella é fraco, né? E assim, não tinha opções, tanto é que uma vez ele teve que escalar o Lewis Hall. E se o Chelsea ganhou 30 milhões de libras pelo Lewis Hall, se deve ao Graham Potter. Mas ele ainda conseguia arrumar soluções um pouquinho mais convincentes, né? E só ia para improvisações idiotas, né? Quando não tinha opção, quando realmente não dava mais para fazer isso, né? E assim, ele tentava arrumar soluções, mudava esquemas, mudava um pouco a forma de jogar, tentava encaixar jogadores de forma diferente, mas ainda assim eu via um Chelsea que tinha um mínimo de organização, tinha um mínimo ali para... Eu conseguia ver pelo menos algo para acreditar e segurar. E se eles demitem um cara, depois ali daquela derrota para o Aston Villa, em que o Chelsea tem 27 finalizações e o Aston Villa 5, por que manter o Pochettino em um jogo, por exemplo, contra o Middlesbrough da segunda divisão, em que o Chelsea não consegue fazer absolutamente nada? As chances criadas que o Palmer perdeu não foram graças ao Pochettino. É o Palmer que consegue recuperar um erro de saída de bola ali do Middlesbrough, é um chute de fora da área do Enzo que o goleiro dá um rebote e o Palmer desperdiça, e o outro é um passe absurdo do Moisés Caicedo. E de resto ali, o Chelsea não criou nada. Tudo os jogadores, o Madueke que tem que driblar 3 jogadores para conseguir uma área para chutar. É sempre assim, porque taticamente esse time é incapaz de criar jogadas. Se o Chelsea está com muitos gols esse ano, é muito devido aos jogadores que conseguem criar suas oportunidades, que no meio dessa anarquia tática eles conseguem no final criarem algo. Porque defensivamente você vê, os nomes do Chelsea são melhores do que o da temporada passada,
mas sofrem mais gols, porque o sistema é podre. E assim, o Pochettino não assume responsabilidades, ele faz as improvisações ruins, não consegue dar um sistema de jogo, e olha, o Potter não teve pré-temporada, não teve o elenco que tem hoje, o Potter não teve Caicedo, não teve Malo Gusto, não teve Levi Colwill, ele não teve ali o Cole Palmer, não teve nada disso, nada. E aí a questão é, a gente vê aí o Pochettino tendo bons jogadores, tem um bom elenco, fica choramingando, hoje tá choramingando assim, ai meu Deus, eu tive 3 a 4 jogadores de base, várias lesões, e por isso eu não ganhei de um time de segunda divisão que também tinha muitas lesões. Não é como se o Middlesbrough não tivesse lesões, 2 jogadores se machucaram hoje, mesmo assim, depois das lesões, eles ainda fizeram gol. Então assim, é um técnico que só dá desculpas, incapaz de assumir responsabilidade. Eu acho que essa declaração dos 3 a 4 jovens jogadores, ela é maravilhosa para mostrar que o Pochettino foi contratado porque ele desenvolvia jovens jogadores, foi a ideia inicial, que é o maior mito que existe. O Harry Kane e o Heung-min, eles não foram desenvolvidos pelo Pochettino, eles foram atrasados pelo Pochettino. A melhor versão desses jogadores a gente está vendo agora, quando eles foram para técnicos melhores, o Mourinho, o Conte, até mesmo o Postecoglou. Todos eles melhoraram depois que o Pochettino saiu. O Harry Kane com o Mourinho que começou a dar assistência sem parar. O Conte é a mesma coisa, né? Conseguiu extrair mais do Kane, do Son, naquele esquema de 3 zagueiros. Melhorou também a questão do posicionamento, da movimentação. Cara, o Pochettino não fez nada. São jogadores muito clássicos que, de um jeito ou de outro, pareciam que já iam desabrochar. E assim, é isso que ele tem para apresentar. É um Dembélé que foi lá um evento esporádico. É um Dele Alli que também foi um evento esporádico. Nada é mérito dele. O que ele fez no PSG? Quem que melhorou na presença dele? A gente percebeu com o Mbappé, que é um jogador que, a meu ver, sabe que ele, o pessoal tem birra com ele porque ele brigou com o Neymar? Ele é tão bom que ele é imune à ruindade do Pochettino. Ele foi o único daquele trio que jogou bem. Que ainda vem aquele Vince, né, com aquela página lá do Chelsea, do Chelsea TT inglesa, né? Falar, criticar, assim, que tá falando mal do Pochettino, que há pouca qualidade no ataque. Gente, o último time do Pochettino tinha Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria no ataque. Esse ataque, você acha que um FIFA você consegue montar um ataque tão bom quanto esse? Não é fácil não, demora algumas temporadinhas para contratar tanta gente de qualidade, né? E assim, ele foi incapaz de fazer esses 3 jogarem juntos. Esses caras só jogaram juntos bem com o Galtier. O Galtier no primeiro semestre da temporada passada foi bem. A gente viu o PSG jogando bem, um ataque fluido, funcionando bem. Eles perdem o primeiro lugar da fase de grupos por causa do saldo de gols, mas eles jogaram bem, eles fizeram grandes atuações. Então assim, depois da Copa do Mundo, o Neymar lesiona, aí o PSG desanda de vez. Mas ainda assim, era um PSG que jogava bem melhor do que o do Pochettino, mas bem melhor. E assim, a gente vê isso, né? O cara fez o Messi ser limitado a 6 gols na Ligue 1. A gente imaginava que o Messi ia destruir aquela competição, e não. O cara fez o Messi ser limitado porque prendia ele pelo lado, tirava a liberdade dele para se movimentar. É um asno. E o Chelsea mantém esse cara lá. Como levar um projeto a sério, trazendo um cara que limitou o Messi a 6 gols e que é incapaz de desenvolver jovens jogadores? Nada. O Pochettino é um incapaz. E ele continua no comando porque a diretoria do Chelsea não quer aceitar que errou. Pra mim, assim, é uma mostra inacreditável, uma paciência excessiva com ele, e com o Potter não tem essa paciência, né? Se estavam dispostos a comprar um projeto, deixava o Potter até essa temporada, com os reforços, né? Vamos dar o cara ali um concurso, jogadores que ele merece. Não, eles vão lá e contratam esse asno. É impressionante. Tem um processo seletivo de técnicos com Luiz Henrique, Julian Nagelsmann, e os caras me contratam Maurício Pochettino. Não dá para levar esse projeto a sério. O que eles veem num cara que fez um trio de ataque com opções tão mágicas parecerem assim, um trio qualquer, né? Um ataque comum, entende? É incrível. O que o Pochettino fez naquele PSG foi terrorismo tático, e ele faz pior agora no Chelsea, porque não é um elenco tão bom quanto aquele, né? Não tem opções tão boas, né? Não tem Marquinhos e Thiago Silva na zaga, né? O Thiago Silva já não estava lá, né? Mas é Marquinhos, né? E o Sérgio Ramos. O tapete tá longe de ser ruim. Cara, Hakimi e Nuno Mendes eram os laterais, né? É impressionante, é horrível a experiência de ter o Pochettino como técnico, e a diretoria do Chelsea vai prejudicando o clube cada dia mais, mantendo um cara que tem semanas para treinar. O cara não tem calendário europeu, ele tem muito mais tempo para treinar do que técnicos como o Mikel Arteta, o Jürgen Klopp, o Pep Guardiola, e ele é incapaz de fazer o time ter um progresso, porque ele é ruim. O Maurício Pochettino é um técnico ruim, ele não foi bem no PSG, terminou mal no Tottenham, e não ganhou aquela Champions League, assim, não sabe, dá para saber se ia ganhar com o Lucas Moura titular, mas o
cara que dá a ele a vaga final, que o Tottenham não merecia pelo futebol que jogou, ele deixa no banco, né? Ele é ruim, é um técnico ruim e que não vai levar o Chelsea pra frente porque ele não tem capacidade para tal. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.